a gente, né, como PMM, influencia negociações e decisões no nosso dia a dia. É um tema que apareceu muito na comunidade e sempre aparece em eventos. Como nós, PMMs, a gente tem muito por natureza uma função de influência. Então, ela é uma influência lateral. A gente depende muito de produto para construir, a gente precisa do comercial para vender, de marketing e growth para amplificar, e raramente a gente tem poder sobre essas áreas, né? Por isso que a negociação ela é uma soft skill que vai separar quem é uma referência e quem é só um mero executor. Hoje quem vai falar com a gente sobre isso é uma convidada muito especial, como eu já adiantei para vocês. Todas as nossas convidadas são muito especiais, né? Vamos combinar. Mas a Natália, ela tem um currículo, assim, impecável. Hoje ela é gerente de marketing de produto na Meta e ela já passou por empresas como a Vtex, o Google e a PayPal. Então, assim, só a mais, tá bom? Eu vou deixar a Natália se apresentar aqui para vocês e contar um pouquinho de como que ela chegou até aqui. Então, vem cá, Natália, que o palco é seu. Boa. Boa noite, gente. Prazer. Podem me chamar de Nath. Eu sei que eu tenho muitos nomes, é Maria, é Natália, da Silva, Costa, mas pode me chamar só de Nath. E eu gosto de falar que a minha carreira, para chegar até aqui, se você olha no papel, ela não é muito linear, mas para mim sempre fez muito sentido. Então, antes de eu chegar nesses loginhos, eu, na verdade, me formei em Relações Internacionais. Então, para mim, lidar com todo esse contexto de negociação, de diplomacia, vem desde a época da faculdade, mas aí também muito cedo eu percebi que eu não queria seguir o caminho de diplomacia mais tradicional, porque eu não gosto também de só ficar negociando e não partir para ação. Eu acho que esse é meu estilo, de vamos negociar, vamos fazer e vamos fazer acontecer, não vamos ficar só na negociação. E aí, com isso, eu entrei para o universo de marketing, eu fiz SPM, então marketing era um caminho muito natural para mim. O começo da minha carreira, na verdade, foi em comunicação, na indústria tradicional, né? Então, eu trabalhei na P&G com bens de consumo por 5 anos. E aí chegou um momento que eu falei, tá, não quero mais vender barbeador, adoro a empresa, mas eu quero fazer algo diferente. E aí eu fui para os Estados Unidos fazer um MBA e foi lá que eu comecei a namorar com a indústria de tecnologia. Então, Google e PayPal foram meus estágios de verão de MBA. Foi muito legal ter essa experiência lá no Vale do Silício. Mas aí, no meio da pandemia, eu decido voltar para o Brasil, porque, né, a gente não sabia se o apocalipse estava chegando. E aí, nessa volta do Brasil, eu acabei passando por Único como PM, depois vim para Meta como PMM, depois eu fui para Vtex como Product Strategy, voltei para Meta como PMM. E aí, apesar de ter tido diferentes títulos, comunicação, PMM, Product Strategy, etc., eu acho que essa skill de você se comunicar muito bem e você conseguir negociar muito bem com quem você se relaciona, ela é igual em todas essas carreiras. Então, por isso que é um tópico, quando me convidaram, eu falei, bora, eu acredito muito nesse tópico, vamos falar. Então, esse é um pouquinho mais sobre mim. Boa, Nath, é exatamente isso. Eu acho que quando a gente não desenvolve a negociação, a gente fica realmente refém, né, das decisões que são tomadas por outros e a gente vira só aquela pessoa que executa o que já foi decidido, em vez de quem realmente molda a decisão, né? Então, hoje a gente vai aprender muito com a Natália. Eu, pessoalmente, estou muito animada também com esse tema. Mas vamos começar do começo. Natália, conta pra gente o que que é uma negociação e o que que não é uma negociação, que isso também é importante. Não, muito bom. Eu acho que, assim, antes de tudo, negociação não é uma ciência. Eu gosto de falar, por mais que a gente tenha técnicas de negociação, negociação é uma arte e negociação é 100% relacional. Então, eu espero que vocês entendam muito isso. Para a gente conseguir negociar bem, a gente precisa primeiro construir bons relacionamentos. Então, no final das contas, eu vejo negociação muito como alinhamento de incentivos, alinhamento de prioridades, e muito menos pedir permissão ou convencer a outra pessoa de que eu estou certa ou a outra pessoa me convencer que eu estou errada. É como que os dois se juntam para construir esse valor de forma conjunta, né? Então, é bem, é bem uma arte relacional nessa história. Arrasou, é exatamente isso. E por que que você acha que tanta gente trava nisso? Você acha que é o medo do conflito, ou a dificuldade ali de nomear o próprio interesse, a falta de preparo? O que que você acha? Eu acho que tem alguns motivos. Um deles é que a gente foi ensinado que negociação precisava ser uma coisa muito específica, né?
você precisa ter poder, e você precisa blefar, e aí o negociador do FBI é quem você tem que seguir as técnicas. Então, eu acho que também criou-se muito sobre esse mito do que é negociar de fato. E aí, falando muito de nós como mulheres, a gente também não foi ensinada a ser assertiva, né? A gente foi ensinada a evitar conflitos muitas vezes, isso também não ajuda. Mas o que eu queria trazer para vocês é meio que um modelo mental de como destravar negociações, não só do nosso lado, mas entendendo com quem você está negociando. Então, eu vou puxar aqui minha tela rapidinho. Tá bom. Eu vou para a minha. Quem me conhece, gente, é o famoso, quem me conhece sabe. Quem me conhece, gente, sabe que eu adoro, eu vivo à base de mantras, assim, eu tenho algumas frases que, tipo, eu acredito muito. E eu tive uma VP na Vetex, incrível, Renata Lorenz, agora acho que tá no Itaú. E ela falava alguns mantras que para mim ficaram muito marcados. Um deles é paute ou seja pautado. Ou seja, nesse contexto de negociação comece a negociação você. Ancore com o seu ponto de vista primeiro, senão alguém vai ancorar para você e você vai ficar no reativo. E quando a gente está no reativo, é muito mais difícil. Mas além desse paute, ou seja, pautada, ela trouxe esse modelo mental dos 3 cérebros que eu achei muito brilhante, porque a partir do momento que eu tinha esse conceito mental na minha cabeça, eu consegui engajar muito melhor nas negociações, porque, de novo, negociação é algo 100% relacional. Então, aguardem, né, tenham paciência comigo nesses 2 minutos de palestrinha e depois a gente volta para o bate-papo normal. Então, tem essa teoria desse Paul D. MacLean, que existem 3 tipos de cérebro. Existe o cérebro reptiliano, que é do cérebro de lagarto, e ele é muito tipo sobrevivência, instintivo, lutar ou correr. Então, quando você identifica que você ou que alguém que você está negociando está nesse cérebro, pausa a conversa. Aqui não vai sair nada. Então, pensa quando uma situação que você estava, super sobrecarregado ou frustrada no trabalho e que, sei lá, estava prestes a burnout, ou estava rolando demissões em massa e estava aquele clima horrível na empresa. Nesse momento, você não vai negociar com ninguém. Só vai dar errado. O segundo cérebro que tem, que a gente foi evoluindo ao longo do tempo, é o cérebro do mamífero. E aí aqui tem muito mais esse componente de, para além da sobrevivência, lidar com essas sensações de pertencimento, confiança, lidar com emoções. Aqui já tem um pouquinho mais de abertura. Mas, se você não tiver estabelecido um relacionamento com a pessoa antes, a pessoa não confiar em você antes, ela não vai te dar muita moral. E aí a gente chega no estado da arte, que infelizmente é muito comum, quer dizer, é muito pouco comum a gente lidar 100% com as pessoas nesse contexto, que é o nosso cérebro mais humano de todos. Aquele cérebro que é lógico, que discute com base em dados, bem racional, balanceando prós e contras. Aqui é onde a negociação perfeita acontece, porque se você tem dados fortes, se você tem um ponto de vista que você consegue embasar, você consegue trazer a pessoa para a mesma conversa de forma conjunta, né? E não fica a minha opinião contra a sua opinião. Tudo isso é uma construção. Então, primeiro, a gente precisa garantir que a pessoa está se sentindo segura, que aquele contexto está fazendo sentido para ela. Depois, que ela saiba quem você é e confie em você. Versus, tipo, é meu primeiro dia de empresa e eu já estou querendo pivotar um negócio que está 3 meses acontecendo. E aí, o último, quando você já tem essa base sólida de pertencimento, de confiança, e aí a pessoa não está apagando nenhum outro fogo na vida dela, que o melhor da negociação acontece, tá? Então, fim da palestrinha. Mas eu queria trazer esse conceito porque me ajudou pessoalmente muito na minha carreira, principalmente esses últimos anos. Quanto mais eu tinha que lidar com stakeholders mais sêniores, mais isso daqui fazia sentido. Que às vezes teve um diretor que estava puto porque não bateu a meta, não é hoje que eu vou falar com ele. Ou, se eu for falar com ele, eu vou falar com ele de coisas que eu não precise forçar a decisão dele. Eu vou falar para mostrar que eu entendo, como que eu posso ajudar, etc, etc.
Então, espero que esse modelo mental também ajude vocês a entenderem quando negociar, que isso é tão importante com o que vocês estão tentando negociar. Exatamente. Adorei esse modelo. Na hora do cérebro eu fiquei, nossa, onde será que ela vai chegar? Gostei de onde você chegou. Isso que você falou agora, ele acontece muito naquele triângulo ali, né, de marketing, produto e vendas. Porque é onde normalmente mora o nosso principal atrito, né, de PMM, é como que a gente vai, enfim, alinhar as expectativas em relação ao time de vendas que está ali surtado, querendo sempre vender mais e mais e mais e querendo bater meta. O time de marketing às vezes está mais alinhado ali, normalmente a gente está mais próximo, mas o time de produto também está em outro ritmo. Então, é importante também a gente entender como que a gente vai usar cada uma desses tipos de momentos, né, para lidar com os tipos de times também, né, o momento que eles estão vivendo. Como que você enxerga também essa questão ali da divisão por times? Como que a gente consegue negociar com os times tão diferentes um do outro? É uma ótima pergunta e é um desafio diário, não tem uma única resposta que funcione, mas o que eu vi que mais me ajudou até agora volta sempre para tentar alinhar os incentivos. E aí, tentar alinhar incentivo é também saber falar, saber traduzir o que uma área está falando para outra, né? Então, beleza, qual que é a moeda que produto vai valorizar? Muitas vezes é tipo, qual que é a viabilidade do que eu estou fazendo? E garantir que o que eu estou fazendo gere adoção em escala. Vendas também quer gerar adoção porque eles querem vender, mas eles têm essa perspectiva vindo mais de a meta que eu tenho que bater, a receita, cuidar daquele relacionamento com o cliente, que eu para mim mesma, tenho certeza que eu nunca conseguiria ser de vendas, assim, eu não, ter que lidar o tempo todo com a pressão, não, para mim não é, então também ter essa empatia. E aí a gente ainda tem o lado do marketing, né, que está pensando sobre a marca, o posicionamento, a saúde daquela percepção, sentimento, etc. Então, vai variar de contexto para contexto, e depois eu posso até compartilhar um exemplo de como eu já fiz isso, mas é tentar entender qual que é essa moeda e como você consegue traduzir o que é importante para aquele time com base no que o outro time tá pedindo. E aí, até dando um passo atrás, eu também passei por situações em que as negociações eram muito difíceis, porque nem todo mundo tinha as mesmas informações. Então, estava cada um partindo de uma perspectiva com uma peça do quebra-cabeça. Então, eu gosto muito de, tipo, over-communicate, sabe? Ter uma comunicação constante, intencional, e eu prefiro pecar por comunicar demais do que comunicar de menos. Então, um pequeno exemplo aqui, tipo, pô, se vendas está pedindo uma coisa, e produto e não tem visibilidade do que é prioridade para produto, qual que é a estratégia de produto, vai ser muito ruim você virar e falar assim, não vou fazer. Mas se eles já souberem o que é a prioridade de produto e o que está no roadmap de forma mais clara, fica muito mais fácil falar, putz, tá, eu entendo que eles não vão fazer isso porque eles estão fazendo isso, que eu também entendo que é importante, né? Então, acho que aqui todo mundo, ninguém gosta de ser pego de surpresa, todo mundo gosta de ter visibilidade. Quanto mais a gente conseguir entender como dar visibilidade dessas coisas que importam para cada lado, mais fácil fica a negociação. Perfeito. Adorei isso. Realmente, quanto mais visibilidade, melhor, mais fácil vai ficar, né? A negociação. Mas vamos voltar aqui nesse exemplo. Queremos ouvir esse exemplo real que você falou. E só antes de você começar, meninas, se vocês tiverem dúvidas, vão deixando aí no chat, tá bom? Essa live, ela é super participativa. Podem levantar a mão e deixando aí no chat. Mas vai lá, Nath. Boa. Então, esse exemplo que eu tinha é um clássico, tipo, o produto vendas está pedindo tal coisa, produto vai falar que não vai fazer. Então, em uma das empresas que eu trabalhei, que eu não vou abrir nomes para não ficar muito, muito claro, eu achei muito incrível porque conseguiram chegar numa métrica institucional que todas as áreas concordavam que era aquela métrica que a empresa deveria otimizar, que no caso era o EBITDA, né? Então, basicamente,
em certo proxy de como que estava o lucro da empresa. E aí, na hora que tinha impasse, voltava, mas isso vai ajudar com o nosso EBITDA? Comparando essa opção com aquela opção, vai melhorar ou não vai melhorar? Então, passa de ser, tipo, é a minha necessidade, a necessidade do meu cliente, ou é o meu roadmap de produto, para o que que a empresa precisa naquele momento. O que que a gente está tentando otimizar. Eu falo isso muito aqui no meu trabalho. Eu falo, tá, beleza, a gente tem esse projeto. O que que a gente está tentando otimizar com esse projeto? Porque se a gente não tem claro qual que é o objetivo comum, fica muito difícil. Então, voltando para o exemplo. Nesse caso, então, depois de meses, quase um ano, conseguiu chegar nessa métrica de EBITDA, e aí, basicamente, para você impactá-la, ou você tinha que aumentar a receita, ou você tinha que reduzir custo. O produto conseguiria ajudar dos dois lados, ou seja, trazendo coisas que iam trazer mais receita, lançando coisas que iam trazer mais receita, ou diminuindo os custos de produto, e vendas conseguia ajudar trazendo a perspectiva de receita. Quanto mais eles vendessem, mais eles ajudavam com o EBITDA. E aí tinha um conflito de o time de produto estava trabalhando em algo que era bem infra, e vendas estava, mas eu tenho esse cliente que é global, e se a gente fechar esse cliente, a gente não pode perder esse cliente, se a gente não fizer isso, a gente vai perder, e isso vai ter um impacto muito grande na nossa receita. E aí eu literalmente peguei a formulinha para calcular, beleza, qual que é a estimativa em 6 meses de redução de custo, que é esse negócio de infra vai trazer, e em 6 meses quanto de receita esse cliente tem o potencial de trazer. E aí nisso, colocando numa fórmula que, é uma forma padronizada de como você faz no EBITDA, a gente conseguiu ver que priorizar o cliente faria mais sentido naquele momento. Isso não significava que o que a gente estava fazendo de infra não era importante, mas significava que priorizar o cliente e atrasar a infra por 2 ou 3 meses faria mais sentido para a empresa como um todo. Então, eu achei muito legal esse exemplo. Eu sei que ele é um exemplo difícil, porque é raro, mas acontece muito das próprias empresas não saberem o que elas estão otimizando, mas eu achei muito estado da arte, assim, sabe, de, tipo, como conseguir gerar esse alinhamento e essa linguagem comum para as negociações fluírem melhor. Arrasou, arrasou. Você quer responder as perguntas agora? A Isadora perguntou sobre esse level. Não sei se a gente deixa para o final. Se for quebrar muito sua linha de raciocínio. Não, podemos responder. Eu queria explorar a negociação com o level e founder. Até onde podemos ir quando estamos negociando com esse nível de senioridade? E temos estratégia de como. E se você tem estratégia de como conduzir? Eu diria que no quesito negociação, principalmente founder, tá? Essa é uma das negociações mais delicadas, porque, é a vida da pessoa aquilo. Tipo, é quase um filho, e aí a discussão passa a ser cada vez menos racional. Então, ela não vai estar naquele terceiro cérebro do cérebro humano. Ela provavelmente vai estar entre o cérebro do lagarto e o cérebro do mamífero. Essa é uma das mais difíceis. E aí, assim, ele é o dono do produto, ele é o dono da empresa, ele é o dono de tudo. Então, ele é o dono do seu salário. Aí fica muito, muito mais difícil fazer esse tipo de negociação. Para mim, pessoalmente, foram algumas das experiências mais difíceis, porque aí saía do que eu achava lógico, sabe? Eu sou uma pessoa bem pragmática, é X, é Y. Mas eu acho que a mesma dica vale. Então, eu tentaria sempre, o que eu faço, sempre quando eu começo uma nova posição, uma nova empresa, e eu tenho que lidar com stakeholders, independente do nível, a primeira conversa que eu tenho é: o que é prioridade para você? Me conta, o que está de prioridade para você? Que métricas você tá mapeando para definir sucesso? Onde você acha que está com dor? Porque aí, ouvindo, eu consigo já começar a criar umas linhas de raciocínio de tipo, beleza, como que eu vou conectar o que você está fazendo com essa pessoa? Como que eu consigo mostrar o valor que eu tenho para essa pessoa? E aí eu tento sempre trazer para esse exemplo de tipo, pô, você me falou que fechar novos contratos era importante. Eu acho que eu consigo ajudar com novos contratos de X, Y, Z. Mas para fazer isso, o que você está me pedindo não faz sentido eu priorizar agora. E eu gosto muito desse framing de tipo, não é falar, não, eu não vou fazer, ou, né? Tipo, agora, não, porque tem X, Y, Z.
Talvez daqui a 2 meses faça sentido, mas nesse momento, considerando essas outras prioridades, não. Mas Isabela, né? Isadora, eu te entendo, são as negociações mais difíceis que tem, porque elas são muito emocionais e elas têm muito poder político do outro lado. Então fica muito difícil. Então, tudo que eu posso falar é, não sei o seu contexto, quanto tempo você está na empresa, como que é a relação com o C-Level ou CEO, mas eu gosto de pensar que para eu conseguir chegar numa negociação que é importante para mim, eu preciso ter um tempo de construção, de entender o que aquela pessoa quer, trazer a confiança daquela pessoa, para aí eu sentir que ela consegue, tipo, de fato, respeitar o meu posicionamento. Boa, é isso mesmo. E eu também, enfim, essa pergunta não estava no roteiro, eu que quero te fazer essa pergunta. Como que você enxerga também a diferença de negociação quando você está numa empresa, por exemplo, igual a Meta, que tem um time grande, né, de PMMs, que tem um time bem estruturado, para uma pessoa que, por exemplo, é PMM solo. Eu sou PMM solo. E às vezes eu tenho que ficar batendo ali na porta de todo mundo, enfim, vendendo a minha ideia, e nem sempre eu tenho o buy-in das pessoas, né? Na verdade, na maioria das vezes, isso não acontece, a gente tem que ficar insistindo até conseguir, ir levando outros argumentos, enfim. Então, queria entender com você também, se você tem alguma dica para quem não está nesse cenário tão complexo, sabe? Um cenário um pouco mais informal, PMM mais que trabalham sozinhas, enfim. Sim, é. Não, e assim, acho que são níveis de complexidade diferentes de negociação, né? Por um lado, numa empresa como a Meta, que você tem muitos PMMs, você se aproveita, de certo fato, de as pessoas já conhecerem o que é PMM para ter um modelo mental do que esperar de trabalhar com PMM. Isso ajuda. Você tem um nível de complexidade que você tem mais pessoas que você precisa negociar. Mas estou pensando aqui muito na minha experiência com a Vetex, que lá éramos um time, acho que ainda é hoje em dia, era um time bem pequeno de PMM, era um time novo, que tinha todo o desafio de o que você vai agregar mesmo? O que você faz? E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com mais uma pessoa do time, que era, tem essa fase que a gente precisa colher confiança via miudeza, sabe? Fazer tarefas ingratas só para construir confiança. Que era alguma coisa assim, ai, essa minha parte estava falando, ai, meu, esse cara de vendas está me pedindo para fazer XYZ. Não acho que eu tinha que fazer isso, tinha que tal pessoa te falar. Falei, querida, faz. Ó, se não for nada muito surreal, né, o que vai consumir bizarramente sua banda, se te parecer um quick win, faz. Faz porque você está depositando uma moedinha no seu cofre de confiança com aquela pessoa. Aí a próxima vez que vocês tiverem uma interação, aquela pessoa vai te ver de uma forma diferente. Então, esse é o trabalho mais de formiguinha, que eu acho que nesse contexto de empresas menores, com PMM solo, precisa ser feito. Tem que engolir uns sapos, tem que fazer algumas coisas que, né, é muito execucional, talvez não seja meu escopo, mas é isso que vai te dar esse crédito de confiança para depois você conseguir pivotar. O pulo do gato tá em conseguir fazer essa virada, porque também é muito fácil você entrar no operacional de falar tudo para construir a confiança, que você não consegue mais sair do operacional. Então, eu tive outro diretor que falava, faz o que te pedirem no começo, para você ganhar confiança. Não deixe isso passar de 9 meses, 1 ano. Aí você precisa já ter conseguido conquistar, pelo menos no contexto, né, de uma empresa maior. Nesse período, você já devia ter conseguido conquistar confiança suficiente para você começar a se posicionar e falar mais não. E falar, olha, não, porque agora eu vou priorizar isso, e aí eu entendo que isso versus o que você está me pedindo vai me ajudar e vai te ajudar. Nossa, isso que você acabou de falar, eu acho que descreve muito a postura de quem é visto como sênior e uma pessoa que é pleno, júnior e tal. Então, eu até queria que a gente começasse a falar sobre isso agora mesmo, assim. O que você acha, além disso que você acabou de falar, das posturas, assim, que realmente diferenciam uma PMM sênior hoje? Sim. Eu acho que tem muito a ver com aquele pergunta de paute ou seja pautado. Então, quanto mais sênior você é, mais você é esperado para trazer as propostas e não reagir às propostas. Então, tipo, tenha um ponto de vista claro, tenha as suas hipóteses claras. Não significa que você vai estar certo,
mas tenha uma opinião e não tenha medo de posicionar essa opinião. Que aí tem muito pensar no reativo versus do proativo, então quanto mais sênior, mais proativo, mas quanto mais sênior também, a linguagem fica mais confiante. Então, eu estava pensando em fazer isso, o que você acha? Não, mas se você achar que não faz sentido, tudo bem. Não é sênior. Agora, olha, eu tenho uma proposta, na Vetex a gente usava muito assim, me ocorre que existe essa oportunidade XYZ por causa desse contexto. Vocês têm algo a acrescentar? Então, você não está pedindo permissão, você não está pedindo desculpa por estar propondo aquilo, você está se posicionando e esperando um complemento. Não é nem a pessoa vai te falar sim ou não, mas, tipo, qual que é o seu ponto de vista quanto a isso? Ela vai te complementar. Então, a linguagem também é muito importante, e eu sei também que pode ser muito difícil para a gente como mulheres. Às vezes é meio tipo, não, mas eu acho que, meu, pelo que tudo que eu tô vendo, eu vou seguir por esse caminho. Você tem alguma consideração? Sim. Isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, lá no PMA, falaram muito sobre como nós, PMMs, precisamos levar mais dados para a mesa de decisão, né? E eu acho que, para além da linguagem mais confiante, também ir mais preparado. Eu percebi, assim, compartilhando uma experiência pessoal, que eu comecei a ser um pouco mais ouvida quando eu comecei a explicar, olha, eu preciso que vocês façam isso para mim, porque isso vai impactar em X de receita e X daquilo. E às vezes nem era a conta mais provável, mais certinha de previsibilidade, mas eles tinham mais um buy-in, assim, do que eu estava propondo pela percepção, né? Então eu vejo que negociação é muito isso também, é como você se posiciona, quais argumentos você está levando para a mesa, né? Exato, exato. 1000% no que você falou, Luma. E é isso. No final, a negociação é menos falar sobre o que você quer e mais sobre articular como o que você quer vai ajudar outra pessoa. Gente, parece muito óbvio, mas assim, eu acredito que, de novo, mais um lado. Eu acredito que o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes a conexão está muito clara na nossa cabeça de, meu, se você fizer isso, você vai destravar esse cliente, você vai destravar essa receita, você vai destravar esse produto. As pessoas não conseguem fazer essa ligação direta sempre. E eu acho que tem muitas dores em CPMM, mas uma das grandes belezas da gente CPMM é que a gente tem essa visão de diferentes funções que as outras funções não têm. Então, é o nosso papel de ajudar a conectar e deixar muito claro, muito óbvio, o que aquele pedido significa para cada um. Exatamente, exatamente. E eu queria te perguntar mais uma coisa, em relação a, por exemplo, estamos lidando com um stakeholder novo. Como que a gente começa a construir essa relação para que a gente consiga chegar nesse nível ideal ali de negociação, né, naquele neocórtex que você pra gente? O que você dá de dica? Eu acho que é um compiladão do que a gente está falando. Então, assim, beleza, um stakeholder novo. Bora marcar um one-on-one? Quero saber mais de você, né? Onde você tem dúvida, o que você está pensando, onde você vê que eu ou barra minha área, a gente pode te ajudar. Também, isso é outra coisa, eu tive um one-on-one hoje, primeira vez com uma pessoa nova, foi 100% desestruturado. Então a gente precisa colocar um pouco de estrutura nas coisas também, tipo, legal você conhecer a pessoa por conhecer a pessoa, mas se você chega estruturado falando, meu, eu quero saber sobre você, eu quero ouvir de você, já abre uma porta ali. E aí, que nem eu falei mais cedo, te ajuda a ter alguns pontos de como depois você vai conseguir conectar com aquela pessoa com base no que é prioritário nela. Então, sempre tem um primeiro one-on-one para isso. E aí, esse one-on-one, ele é muito rico, porque, né, assumindo no contexto que você é uma pessoa nova e está conhecendo as pessoas ao redor, te entende, depois de você ter alguns one-on-one, você vai entendendo, tá, essa pessoa, eu preciso ser a melhor amiga dessa pessoa. Essa pessoa, ela precisa estar perto de mim, mas vou manter ela mais informada. É o famoso mapeamento de stakeholder, né? Então, são essas conversas que vão ajudando a entender quem tem por perto, quem tem influência em quem, porque às vezes a melhor negociação é você não negociar direto com a pessoa, é fazer com que outra pessoa chegue para ela e faça o seu case, que aí você não está falando sozinho, e em quais fóruns
faz sentido você estar? É uma reunião, é um canal, onde as decisões são tomadas, é no grupo do Slack, é na quinzenal de vendas, sei lá. Mas você entender onde você está para você trazer as informações onde as pessoas estão versus criar outros canais, criar outros fóruns, é muito importante de ter mapeado nessas conversas com os stakeholders. Isso mesmo, Nath. Falando de stakeholders, a gente teve uma pergunta aqui no chat que eu acho que vale a pena a gente já entrar nela. A Camila perguntou como lidar com vaidades, stakeholders com ego mais inflado, como que a gente maneja esse tipo de relacionamento no dia a dia? Vale fazer a sonsa ou bater de frente? Eu sou uma grande sonsa. Quer tal que eu vou te dar tal. Então, assim, porque, de novo, é você saber como conectar com a pessoa. Se o ego da pessoa é importante, você já tem o caminho de como você vai se conectar para a pessoa. Falando, você é incrível, maravilhoso, vou fazer você. O meu sucesso é você ter sucesso. Mas tudo tem limite na vida, né? Então, eu tenho. Aqui na Meta tem uma das famosas frases também, que é assume good intent. Então, assuma boas intenções da pessoa. Então, eu assumo até que a pessoa me dê motivos para provar o contrário. Então, se ela é desrespeitosa comigo, ou se eu vejo que ela não está sendo uma via de mão dupla, só eu estou dando e eu não estou recebendo nada de volta, aí eu começo a ser mais incisiva. Mas o padrão, no começo, vou me fazer sonsa. Com certeza. É isso mesmo. Eu tô aprendendo. Eu era bem de bater de frente, agora eu tô quieta. Não, a gente não ganha nada batendo de Não frente. ganha. Não ganha. Não, é verdade. É verdade. Deixa eu ver se tem mais perguntas no chat. Acho que não. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui, Nath, só um minutinho. Ah, tá. Eu tenho uma que acho que vai fechar bem aqui o nosso papo. Se alguém que tá assistindo a gente quiser começar amanhã a ser uma pessoa em que os times procuram antes de decidir que ela é colocada, né, nessas mesas de negociação, que ela é uma pessoa enfim, se vende, né, como uma pessoa de boas negociações, qual seria o primeiro passo? Para de pedir permissão. Começa a se posicionar e para de pedir permissão. E alguém falou aqui, né? Se você tem argumentos embasados em dados, naturalmente você fala com mais convicção. Então, sempre tenta, não precisa ser um discovery extenso de 3 meses que você vai coletar todas as evidências, mas tenta ter alguma coisa qualitativa ou quantitativa para embasar o que você está falando. Posso dar também um exemplo do que eu fiz aqui no começo de uma das posições recentes. Então, eu estava cuidando de um produto, de novo, a minha métrica que eu estava otimizando era a adoção desse produto do ponto de vista de receita, porque também a adoção pode significar várias coisas. Então, a gente queria crescer receita. E aí eu peguei uns 3 dias para entender, onde está a adoção? Está centralizada em um tipo de cliente, em outro tipo de cliente, e eu vi que estava concentrada em um tipo de vertical. Aí, beleza. Aí eu descobri que tinha, pelos meus one-on-ones com stakeholders, eu descobri que tinha um fórum específico para discutir esse produto multifuncional, com vendas e outros times cross-funcionais. Eu falei, gente, fui falando com vocês, obrigada pelos inputs que vocês me deram nessas primeiras semanas. Eu mapeei aqui uns dados que, na verdade, a gente tem essa oportunidade de posicionar o produto como uma solução ao longo do funil, não só uma solução de marca, e a gente tem a oportunidade de expandir para esses e esses verticais, porque olha como os números estão baixos aqui no Brasil e outras regiões que fizeram isso conseguiram travar essas verticais. Beleza, todo mundo aceitou. Então é isso. Tenha confiança nas coisas que vocês vão propor. Sintam-se que vocês têm voz na negociação e vocês não têm que ficar reagindo às outras coisas, mas embasem os argumentos. E aí vai ter que levar não, às vezes, e a gente vai engolir sapos, faz parte da nossa dieta semanal, mas é assim que a gente vai construindo esse músculo de confiança em negociar mais. Arrasou, é isso mesmo.
Bia, você tem alguma pergunta? Pode ir. Eu tenho uma que, para mim, a live fez muito sentido. Eu não sei, meninas, se vocês também estão passando pela mesma coisa, mas eu troquei de empresa recentemente, comecei essa semana, e um dos pontos que eu coloquei no meu onboarding é fazer justamente esses mapeamentos, né? Esse diagnóstico. A gente faz muito diagnóstico de produto, mas diagnóstico das pessoas. Então, assim, bem stalker mesmo de eu entrei no LinkedIn, até para entender, assim, como você falou, Nath, quem dessa mesa, né, dessa reunião aqui, quem é a pessoa que eu vou ter uma conexão mais próxima, quem vai influenciar em alguma coisa. Então, isso eu acho muito bacana e a gente pouco se fala, né, quanto PNM, de ter esse diagnóstico e esse mapeamento de stakeholders. E aí eu até queria pedir dicas, assim, de como é que foi quando você começou em empresas novas, né? Porque você trouxe, você teve um one-on-one meio desestruturado hoje, e aí você deu essa dica, né? De fato, já chegar com algumas perguntas prontas. E aí tem outra dica, assim, que você dá, além de fazer esses mapeamentos de stakeholders, porque é uma coisa, assim, que eu também percebo é que no onboarding, assim, quando você está numa outra empresa, tem que ter um cuidado entre também não chegar parecendo que chegou agora e já está querendo sentar na janela, mas ao mesmo tempo, né, de você já começar a trazer suas percepções de mercado e tudo. Eu queria entender assim, como é que você faria assim, se estivesse no meu, no meu lugar. E aqui você tocou um ponto que eu acho que é muito bom. Tipo, as conversas dos one-on-ones iniciais, você não tem que chegar com ponto de vista nenhum. Você ainda não sabe nada. Então, assim, você vai chegar com o seu ponto de vista depois que você conversar com as pessoas para começar a se posicionar. O começo é para você ouvir e para você aprender. E aí, como pouca gente faz, infelizmente, isso hoje, quando você se posiciona com uma pessoa que, tipo, eu quero te ouvir, eu quero entender, etc., já é, 70% do caminho andado. E aí, nesse mapeamento, nesse diagnóstico inicial, eu gosto sempre da pergunta básica de, tipo, quem mais você acha que eu deveria falar? Porque geralmente a gente começa um onboarding, vai, com, essas são as 5 primeiras pessoas que você vai falar, show. Muito provavelmente as 5 primeiras pessoas que você vai falar não vão ser as 5 pessoas mais úteis que você vai falar no começo. Mas aí você vai conseguindo puxar o fio de cada uma e aí vai chegando em quem de fato você pode se aprofundar. E aí quando você começa a fazer essa pergunta e você vê que tá voltando para as mesmas pessoas, aí você sabe que, tipo, beleza. Então, posso dar uma segurada nos one-on-ones por enquanto. Tá todo mundo me apontando pro mesmo lugar, não tô com nenhum ponto cego, tô mapeado com as pessoas que eu tenho que interagir, simbora. Aí, a partir disso, você consegue, com base nas conversas que você teve, mapear esses padrões. Mapeou esses padrões, uma coisa legal é voltar para algumas dessas pessoas que você acha que tem mais, né, são mais estratégicas, são mais sentido, e falar, pô, então, acabei de terminar meu primeiro mês, e eu vi esses padrões. Faz sentido para você? Você tem visto alguma, né, você tem alguma história que, tipo, vá contra esses padrões que eu tô vendo? Ah, não, beleza, então vamos seguir. Não, vamos pivotar. Então você ainda não tá chegando com convicção de nada, você não sentou na janelinha e quer, né, acabou de chegar e já sentou na janelinha. Você tá mostrando que você tá formando sua opinião. E aí, beleza, quando você conseguiu ter essas primeiras validações de padrões, aí tá a pau. Agora é a hora que você se posiciona para de fato começar a negociar com o que você acha que tem que ser feito. Boa, maravilha. Não, eu adorei, até anotei aqui. De fato, o ponto que você trouxe até depois nos one-on-ones, entender muito a dor que essa pessoa tem e depois você relacionar com como você, quanto PMM, pode ajudar, né? Porque até é algo que a gente começou a ter essa discussão dentro de comunidade, que é algo que, infelizmente, quando tem, às vezes, um layoff, PMM acaba sendo um dos primeiros a ser cortados, né? Assim como marketing. E aí, quando você deixa muito claro para a pessoa, né, aonde você pode ajudar, e como a gente está falando, né, principalmente, né, questão financeira, de receita, um posicionamento que você coloca também como PMM, né? Que você é, de fato, uma pessoa estratégica e que pode ajudar ali a mover o ponteiro também da companhia. Gente, eu não sei falar para vocês quantas vezes eu estava falando de um produto meu para vendas, por exemplo,
Eu falo, mas Nádia, eu não tô muito confiante, eu ainda não entendo muito do produto, que já é um feedback para mim de melhorar parte do meu trabalho para trazer melhor enablement e educação para vendas. Mas outra é, bora pitchar junto? Eu entro na reunião com você, com o cliente. Bora. Tipo, endereço o medo dele, a falta de confiança da pessoa, me posiciono como alguém que ajuda, consigo coletar feedback do cliente em primeira mão, que é muito melhor do que o telefone sem fio. Então, meu, N vezes já entrei em pitch com cliente, até falei que ia começar a cobrar minha parte do bônus, mas é isso, mostrar valor, mostrar valor. Aí chegou um ponto que eu falei, olha, não vou conseguir participar da reunião do cliente, porque, né, eu já construí minha confiança, não dá para ficar fazendo pitch eterno, tem que fazer o trabalho de PM. Mas, ó, tem esse recurso que pode te ajudar. Se ele tiver algum feedback, me fala. E aí você vai começando a falar os nãos para posicionar para fazer o trabalho que você acha que, de fato, o PMM tem que fazer. E aí queria só fazer o link para o comentário da Isadora aqui, do One on One que ela fez. E esse ponto também acho muito importante, principalmente para times que não conhecem ou para empresas que PM é uma função muito nova. Explica o que é PMM. De novo, não é para ser uma palestrinha de 30 minutos. Explica o que é PMM. Quem que é o time de PMM? É só você? Vai ter mais gente? Como que cada um está dividido, se tiver mais pessoas? Se for só uma pessoa, qual que é o seu escopo? Você vai ser mais focado em inbound? Em outbound? O que aquela pessoa pode contar com você? Então, vale também, né? De novo, sempre comunicar abertamente, constantemente, e trazer a expectativa, alinhar de cara a expectativa de, tipo, PMM é isso, você pode contar comigo para isso. Boa, Nath, arrasou. Acho que as dicas são muito boas. Meninas, agora a gente vai para o nosso Q&A e a gente poderia ficar a noite toda ouvindo Nath falar, mas já tá ficando tarde e com certeza todas estão, enfim, cansadas após esse dia de CLT, né, de PJ, enfim. Mas vamos lá, deixem no chat as dúvidas que vocês têm, que a Nath vai responder aqui nesses últimos 10 minutinhos que a gente tem. Nath, Duvido. eu tenho aquelas, né? Eu tô explorando aqui. Mas eu fiquei pensando que a gente falou muito sobre negociação de vários stakeholders e como é que você vê a negociação quando a gente está falando com o líder? Existe negociação com o líder? Até para, assim, depois você negociar, às vezes a gente estava até brigando, né? Chega o top-down, o goela-down. Como é que você negocia também com o líder? Principalmente a gente está falando, às vezes, de um líder que é um gerente ou então é uma diretoria. Aliás, eu diria que a negociação mais frequente que a gente tem é com o nosso líder. Se não tem alguma coisa errada, por bem e por mal. Mas eu acho que as mesmas coisas se aplicam. Tipo, não é que vai chegar algo top-down da liderança e você falar, não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Ou, por que estão me pedindo isso? Porque muitas vezes um negócio que veio torto para mim, eu falei, não faz o menor sentido eu fazer isso. E depois que eu fui entender o contexto, tá, acho que faz sentido, mas na verdade faz sentido fazer um pouco dessa forma, não 100% como me pediram. Então, acho que tudo que a gente conversou até agora se aplica, principalmente quando for falar um não, ou quando for posicionar alguma coisa de propositiva, né, eu acho que eu deveria estar focando nesse escopo e não nesse escopo, está muito bem ancorado com o porquê, né? As pessoas, no final das contas, se as pessoas entendem o porquê e não simplesmente que é algo arbitrário, elas tendem a ficar mais abertas a negociar e aceitar sua recomendação. Então, eu diria que se aplica da mesma forma para líder. E o contrário também, né? Então, quem é líder, fazer essa negociação com o liderado também. Sim, também. Aí, estamos cheios de líderes aqui, gente. E aí, o que eu posso falar para os líderes, porque, né, líderes, teoricamente, são mais sêniores, sempre que vocês sentirem alguma resistência de alguém do time sobre algum pedido, dá o contexto.
Aqui todo mundo é cabeça pensante, dá o contexto, explica por que aquilo é importante e também esteja aberto a ouvir por que a PMM acha que tem outra coisa mais importante que aquilo. Então, né, não é o influenciar para ganhar a discussão, mas é dar o contexto para garantir que a melhor decisão esteja sendo tomada para a empresa. Boa, é isso mesmo, Nath. Antes da gente finalizar, quero te pedir um conselho final, algo que você gostaria de ter ouvido mais cedo. Sei que você começou a estudar negociação na faculdade, mas alguma coisa que se aplique ali, um conselho que se aplique para o mundo de PMM e as negociações que a gente precisa fazer. Olha, por mais que eu tenha estudado relações internacionais, eu acho que muita coisa eu só aprendi na marra mesmo, viu? No trabalho mesmo. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre soube conceitualmente que era muito importante, mas nos últimos anos ficou muito, muito claro para mim, a gente não adianta fazer o trabalho, tem que ser visto. A gente tem que... A Cássia, inclusive, imprimiu um sticker de tanto que eu falo isso. Não adianta botar o ovo, tem que cacarejar o ovo. Então, que nem a gente faz com os nossos produtos, que os nossos produtos têm que ser posicionados, adotados, lembrados, a mesma coisa vale para a gente. Então, para a gente conseguir construir essa confiança, essa credibilidade que a gente quer como função, a gente também precisa ser lembrado. E eu preciso me lembrar constantemente que não adianta eu baixar minha cabeça e fazer uma coisa e executar super bem. As pessoas precisam saber que eu executei. As pessoas precisam confiar na minha capacidade de execução. Então, gente, eu sei que às vezes é cansativo. Eu sou uma pessoa, em geral, muito introvertida. Então, para mim, às vezes, me expor muitas pessoas me cansa a bateria social profundamente. Mas, no final das contas, quanto mais sênior a gente faz, mais isso faz a diferença. E se a gente não está se dando essa visibilidade desde o começo, a gente está se sabotando. Então, lembra isso, tipo, não precisa ser famosa na empresa, mas, esse trimestre, quem que é uma pessoa que você quer que garanta, que sabe o que você está fazendo, que pode advogar por você, nas negociações que você nem vai estar, vai negociar por você quando precisar. Então, eu acho que eu demorei mais do que eu gostaria para incorporar essa dica e eu espero que vocês consigam incorporar mais rápido. Tem que dar visibilidade, tem que cacarejar o ovo. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí, já me falaram assim que, tipo, sei lá, 50% do que você faz é se vender também, né? A gente precisa, para você ser promovida, você tem que estar sempre falando o que você está fazendo. E realmente isso cansa, às vezes a gente fica, ainda mais nós, mulheres, que temos muita síndrome de impostor, e a gente fica achando que o que a gente fez não é nada demais, mas a gente precisa realmente se vender. Então, fale o que vocês estão fazendo. E é isso. E o se vender, às vezes, é fazer uma coisa muito bem feita, que você vai conseguir se vender muito bem, do que tentar fazer 10 coisas. Eu sei porque, tipo, eu sou a pessoa que adora fazer as 10 coisas. Mas no final, as 10 coisas, se elas não contarem uma história muito forte para você, não adianta nada. Pegar uma história e contar ela muito bem. É isso, arrasou. Nath, muito obrigada por essa live. Você foi, assim, excepcional. Muito obrigada mesmo. Vamos fazer uma foto, meninas, antes de todo mundo sair, por favor. Se vocês puderem ligar a câmera para a gente tirar aqui o print, a Bia vai tirar para a gente. Enquanto vocês ligam a câmera aí, eu vou só pedir para vocês seguirem a Nath no LinkedIn. A Bia já compartilhou ele no chat para vocês seguirem ela. E agradecer aí também a participação, Nath. Muito obrigada, de verdade. Gente, obrigada a vocês pelo convite. Como vocês podem ver, é um assunto que eu realmente me animo muito, falo rápido. Então, se vocês precisarem, qualquer dica, quiserem trocar ideia, pode mandar mensagem. O tempo da vida permitindo, eu vou responder. Mas bora negociar mais. Nós mulheres, precisamos negociar mais. É isso mesmo. Bia, vai falando como a gente faz a foto. Boa. Gente, para mim aqui não tá com câmera aberta. Tá para ti, Lu? Eu tiro aqui então. Peraí. Você tira aqui? Oi? Aqui. Obrigada.